Uma coisa que você comentou agora há pouco foi do quanto é difícil ser músico, assim, muito pelo financeiro mesmo, são coisas que É, precisam acontecer. é. Uma curiosidade que eu tenho, assim, é óbvio, você falou da independência, dos produtores independentes, mas aí já é um pouco mais profissional, mas quem quiser se divulgar, às vezes pode pegar um violão, consegue bombar, mas ainda assim não vai ter uma qualidade, assim, com o futuro, a pessoa precisa ir evoluindo. Hoje, eu sei, quem te acompanha sabe que você é um cara que é muito cuidadoso nas suas músicas, gosta de ter uma atenção realmente eu não sou propriedade, não tô falando com muita propriedade não, mas vendo de fora, assim, dá pra ver que você tem esse cuidado. Como que é pra você, assim, produzir uma música, quais são as pessoas envolvidas nisso, o quanto demanda, até o financeiro, quanto gasta também, que é algo que às vezes parece fácil, mas na verdade não é tanto assim, né? Nossa, é difícil. E também, por exemplo, quando eu comecei, quando eu assistia pessoas que faziam versões ali online, é aquela coisa do tipo, eu posto toda terça e quinta um vídeo. Eu não queria ser essa pessoa, tipo, eu não queria ter aquele carimbo de cover, eu não queria essa ideia, eu queria realmente interpretar algumas coisas que eu gostava. Então, se você for, até hoje, assim, eu tenho uma meia dúzia de vídeo que eu produzi mesmo, é pouquíssimo. E mesmo assim teve um alcance muito grande, pra mim, muito grande. Não, é realmente gigantesco. É, assim, Aquela do trem-bala que você falou passou milhões, por nossa, exemplo. foi muito. E fora que, assim, os que estão no meu perfil tem essa projeção. Fora, assim, as páginas, na época as páginas do Facebook replicavam o vídeo. Eles subiam de novo. E daí tem páginas que passou de 5 milhões. Daí colocam lá Fábio Nagata. Às vezes tem que pedir pra fazer, coloca meu nome pra o pessoal me encontrar, porque senão fica meio perdido, assim. Então a minha ideia não era ser um cover de tipo toda terça e sábado eu posto um vídeo, não queria isso. Então eu queria fazer uma coisa bem feita. E que bom que você falou isso, porque realmente é um cuidado que eu tenho. Daí volta na publicidade que eu tenho um cuidado de edição de vídeo, né, o Premiere, essas coisas a gente tem que. Eu cheguei aqui eu já via, tem uma Sony, tem uma Nikon, que você fica ligado nessas coisas, porque isso sempre me atraiu. Então eu acho que você tem que fazer alguma coisa que seja com a maior qualidade que eu posso naquele momento. Em questão de valores, não sei, eu tava gravando já uns trabalhos e eu fui tentando me profissionalizar. Então, assim, quais estúdios, quais produtores musicais eu poderia trabalhar junto para conseguir fazer algo que seja realmente de uma qualidade muito boa. E gravei com pessoas muito boas, inclusive daqui. E o último que eu gravei, que eu tô gravando até hoje, é o Paulinho Tó. É o Paulo Torres, ele é irmão do Luiz Torres, que veio aqui, né? Uhum. E depois eu tava assistindo, eu falei, puta, é a mesma voz. Eles têm a mesma voz. E eu já tinha conversado com os dois na época do show, e eu não sabia que eles eram irmãos. Depois eu fui fazer essa ligação. E ele é um produtor muito bom. Paulinho Tó, ele conseguiu entender ali um nicho, de novo, da parte independente, fez um estúdio na casa dele. E eu gostei, assim, eu fui lá, gravei 2 trabalhos fora, assim, e depois eu gravei o primeiro álbum lá, que é um EP com 5 músicas. E gravei lá, assim, eu gostei ele fez toda a parte de arranjo pra mim, produção musical. É uma pessoa que tem minha confiança. Eu vi que você também é compositor. Esse álbum é autoral. Autoral? Caramba. Tem alguma música sua pra você compôs pra outro cantor assim? Não. Ah, não, isso não. Só pra você mesmo. Porque até então eu nem sabia que eu era compositor. Eu achava que quem compunha era gente que, igual eu, nasci cantando, sei lá. A pessoa sempre, nossa, eu sempre escrevi música. Eu achava que era assim. Então eu falei, se eu nunca escrevi música, é porque eu não sou compositor. Eu achava que era desse jeito. E depois o Paulinho Tó mesmo falou assim, por que você não tenta escrever? Eu já escrevi alguma coisa, mas não música. Eu falei, bom, vou tentar e ver o que vai dar. E saiu 5 músicas, eu lembro, em um mês. E eu mandei pra ele corrigir. Ó a ideia, né? Tipo assim, pra ele ver se tinha alguma coisa ali que valia a pena. Ele falou, tá tudo pronto, vamos gravar, vamos fazer esse arranjo, vamos elaborar melhor isso e fazer o álbum. Então foram 5 músicas. Chama Mosaico o álbum, justamente porque são 5 músicas completamente diferentes umas das outras. Mas eu nunca levei isso tão a sério, sabe? Tipo assim, na hora de escrever, sim. Mas não é uma coisa tão espontânea. Eu tenho que parar pra fazer. Eu tenho mais 2 músicas prontas. Que eu escrevi e eu falei, bom, vou deixar aqui Sendo aquela coisa meio. Tipo, maturando. tô andando, opa, veio uma. Isso que eu ia perguntar, você não tem nenhum processo de Ah, composição, assim, hoje eu vou parar, vou sentar, tomar um café?
eu acho que existe insight. A primeira música que eu escrevi, eu lembro que eu sabia o refrão dela. Mas eu não escrevi, tipo, eu sabia o refrão. Às vezes tem que gravar. Eu tenho um grupo que é só eu, com eu mesmo. Então eu gravo alguma coisa lá, algum trecho, porque senão você esquece também. E quando você tá nesse processo criativo, eu lembro que eu sonhava com músicas. Eu acordava e falei, nossa, o que falava? Eu tentava buscar, porque você fica meio paranoico. Então, às vezes eu tenho que me desligar e falar, meu, não tô pensando nisso. Mas se vem um insight, daí eu gravo, depois eu vejo o que é. Às vezes não é nada, às vezes é uma música. Às vezes é um refrão. Acho que o desafio é casar ali a melodia que você tá escrevendo, eu acho, né? Sei lá. Eu começo escrevendo. Escrever. Ah, legal. Depende, cada música é de um jeito. Mas eu acho que começar escrevendo é melhor. Porque depois você vai encontrando a melodia, você vai mudando o que você vai escrevendo pra encaixar. Uhum. Mas eu acho que eu começo escrevendo. E acho também que por isso muitas músicas são não biográficas, mas começa com uma coisa tua. É isso que eu ia até te perguntar, porque tem gente que conta muito. Muito músico conta histórias do que tá acontecendo com ele, puxa. E tem outros que não tem nada a ver, vai lá, põe qualquer coisa. Uma crônica, fazer uma crônica. Mas no teu caso você pega muito vivência sua ou não? Como que é isso? Eu acho que o começo da composição é um pouco autoral. É um Legal. pouco autoral, não, é biográfico mesmo. Biográfico, ok. E depois vai mudando. Eu lembro que tem uma música que eu falo. Como é que é? Quem sabe um livro de quadrinhos pra gente folhear. É uma parte assim, pequena. E eu lembro que assim, um amigo meu que gosta muito de quadrinho, de HQ, essas coisas, falou, meu, não sabia que você curtia isso. Eu falei, não, mas não curto, não leio. Mas na música eu achei que cabia, essa imagem estava muito presente, assim. Eu imaginava uma xícara de café e um livro de quadrinhos, sabe? De um casal. Mas não que fosse eu. Algo relacionado a você. Então eu acho que uma parte é biográfica, mas depois, na hora que você vai mexendo, vai virando outra coisa. Qual música que é essa? Chama O Mundo com Você. Essa tá no EP ou... Tá no EP. Eu queria falar um pouco mais sobre o EP. Você falou que o nome é Mosaico, muito por cada música contar de alguma coisa. Mas eu queria que você contasse um pouco do que fala o álbum, se der, de uma maneira geral. Aproveitar para divulgar também aonde tá isso. Mas que você falasse também desse processo de produção. Porque, porra, fazer uma música já é difícil pra caramba. Pra fazer... Eu não sei nem se é um álbum ou é um EP. É um EP, mas um EP é um álbum. É um álbum. É um álbum de 5 músicas. Tá, um álbum menor. Eu queria que você falasse, então, explicasse um pouco do conceito do álbum mesmo e como é que foi esse processo de produção mesmo, que não deve ter sido nada fácil. Não, foram meses, né? Você vai levando, até encontrar o que você acha que é aquela música. Porque até então é uma música que você nunca ouviu. É difícil. Quando é uma referência, né, você tá gravando um cover ou alguma coisa, é uma música que você já conhece, que todo mundo já conhece. Mas quando é uma música nova, assim, você precisa ouvir muito pra entender se é aquilo que está pronto ou não. Mas, de novo, acho que o olhar do Paulinho durante o processo de produção foi muito importante, porque ele mandava algumas referências de coisas que iam encaixar, de novo, com... o pano de fundo era MPB. Então eu sabia que era aquilo, sabia que ia ser mais acústico, mas eu queria algumas referências eletrônicas, então como incluir isso de uma maneira que também ficasse uma linguagem essas 5 músicas. E, por exemplo, Mosaico, uma das músicas chama Mosaico. E eu falo que ela nem é uma música, ela é quase um manifesto, que ela fala sobre o próprio processo de composição. Eu nem gosto tanto dessa música, ela é mais uma assinatura do álbum, um manifesto mesmo. E que depois eu entendi que ela fechava o álbum. Então ela foi a última música que eu lancei do álbum. Quando eu lancei o álbum, ela é a última música até hoje. Então foram diferentes referências que aconteceram lá. Uma das músicas, por exemplo, é o insight criativo, mas não a história da música. O insight para começar a música foi o fato de eu sonhar muito com a minha avó. Que faleceu há mais de 10 anos, mas eu sonho muito com ela. Então eu falei, bom, vou fazer uma música sobre isso. Então chama Em Sonhos, mas assim, a história foi para outro lugar, foi para um lado mais romântico até. Então deixa de ser biográfico e passa a ser uma outra coisa. Então cada música fala de alguma coisa. A primeira música que eu lancei em algum lugar, depois eu até lancei um clipe. Eu sou até fã, até parabenizar pessoalmente. Lá em casa, minha mãe, então, o que tem de piscina no domingo com algum lugar no talo é um absurdo. Que bom saber. Algum lugar é uma história,
enfim, uma música de MPB normal, mas que eu percebi que ali tinha alguma coisa mais profunda. Então, quando eu fiz um clipe dela, que é um clipe simples também que eu gravei, ela fala também sobre depressão. Então, eu lancei, inclusive, no Dia Mundial da Saúde, que daí eu falei de saúde mental, assim, porque eu achei que cabia muito o tema. E hoje é uma questão, tipo assim, óbvia no mundo de hoje. E então, essa música começou a ter outro sentido. E eu percebia que as pessoas percebiam essa música dessa maneira. Nem sempre, cada um ouve a sua maneira, mas algumas perceberam que tinha um lado que falava um pouco sobre depressão, sobre fundo do poço, não sei direito o que é, mas que realmente quando eu tava escrevendo tinha esse lado. E é uma música, acho que é a mais reproduzida hoje que eu tenho. Até uma pergunta, ela chegou até a sair na Hot List eu cheguei a ver isso e, pô, Rolling Stone. acho que é algo que você tem que falar, até como que você recebeu isso, porque, pra quem não conhece, né, a revista Rolling Stones é uma das principais revistas, se não for a principal do segmento de música. Do segmento de música. E o Fábio saiu em uma lista, foi com algum lugar, né? Conta um pouco pra gente. Como é que foi isso? Eles te ligaram? Teve alguma coisa? Não, quando a gente vai fazer a divulgação, tem a parte de assessoria de imprensa. Então você começa a mandar para pessoas que você acha que é interessante, para a parte da imprensa. Então a imprensa local noticiou, aquela coisa. E você arrisca mandar para alguns lugares maiores, alguns veículos um pouco maiores disso, inclusive para esses veículos mais nichados. E eu mandei para eles, eu não lembro agora que jornalista aqui que respondeu, mas ela foi muito carinhosa, ela gostou muito e cabia muito ali, porque de novo era o tema de saúde mental. Foi quando eu lancei o clipe, que eu saí na Hot List ali. Então saiu a matéria falando sobre isso e também eu entrei numa playlist deles, que era a Hot List do mês, não sei. E foi muito bom, assim, porque você vê que um trabalho está sendo reconhecido pela área. Então é diferente quando vem... De uma maneira profissional mesmo, assim. É diferente quando vem um elogio de alguém da área.